Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tendo aí uma excelente semana, né? Hoje nós começamos aí a apostila nova, tá? Falamos na última aula de turismo, encerramos a apostila com turismo e hoje a gente fala da apostila nova, é a 358. Quem não providenciou, por gentileza, providencia, né? Uma vez que é a última do bimestre também, né? Que bom. Então, assim, na página 358, a gente já vai falar de um assunto que nós já vimos, né? E só que agora ele vem de uma maneira mais detalhada, né, para vocês, uma maneira mais minimista, a ordem mundial bipolar. Nós sempre discutimos aí, né, a questão dos Estados Unidos, né, e da Rússia, né? Essas duas potências, não só militar, como econômica também. Então, essa ordem mundial bipolar, de uma maneira sintetizada, eu posso colocar para vocês que era a maneira que o mundo se dividia, né? Por um lado, já mencionei para vocês várias vezes, por um lado, os Estados Unidos, né, tentando implantar o capitalismo, e por outro lado, a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, né, através dela, tentando implantar o socialismo. Aí na apostila de vocês, na página 358, tem um cronograma, né? Observe abaixo alguns acontecimentos relevantes que ocorreram durante o período da Guerra Fria. Então, esse cronograma, ele data lá de 1945, né? Que é o fim da Segunda Guerra Mundial, e ele vai até 1989, quando é decretada aí, de verdade, eu não digo a extinção do socialismo, né? Mas, digamos assim, a gente pode chamar essa queda do muro de Berlim como o principal declínio do mundo socialista, tá legal? Então, durante esse cronograma de 45 a 89, nós temos aí 1948, quando se dá o bloqueio de Berlim, 1949, um fato extremamente relevante, né, que é a criação da OTAN, 1955, é o Pacto de Varsóvia, 1961, Muro de Berlim, 1962, a crise dos mísseis, 85 já é um período, né, que o socialismo ele percebe-se que está enfadado a sofrer um grande declínio, então, através de Mikhail Gorbachev, ele cria aí a perestroika e a glasnost. Perestroika e glasnost, né, a gente vai ver um pouquinho, já vimos também, mas vamos ver um pouquinho lá na frente, que nada mais é do que a transparência, né, e a abertura econômica aí da União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Quanto eu não vou me ater aqui na apostila de vocês, mas eu vou fazer uma sintetizada, que é a aula 55 e 56, elas falam, né, praticamente do mesmo assunto. Então, assim, eu vou dar uma sintetizada para vocês nessas duas aulas, tá? E vou deixar um tempo aí para que vocês possam desenvolver, aliás, 55, 56 e 57, né? Porque a 56 e a 57, ela fala do fim dessa ordem bipolar, que é quando nós entramos no multipolar, né? Todo mundo acreditava que com o fim da bipolaridade ia surgir a unipolaridade, ou seja, os Estados Unidos como o pai da criança, né? Quando eu digo pai da criança, se é que me entendem, o pai do globo terrestre. No entanto, outras potências começam a emergir, né? Outras potências econômicas surgem e aí cria-se um mundo multipolar. Ou seja, cria-se um mundo onde existem várias potências econômicas. Lembrando que essas várias potências econômicas, elas não têm ainda um poder armamentista, então, no quesito bélico, né, que é no quesito armado, os Estados Unidos ele ainda tem, a gente acredita que ele ainda possua aí a hegemonia
nesse aspecto. Então, assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que ela se dá em 1945, os principais países envolvidos no conflito, que era França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão, eles se encontravam aí em uma péssima situação socioeconômica. Por quê? Porque gastaram muito para poder se envolver nessa guerra. O cenário de destruição nessas nações, ele era enorme. E a infraestrutura, ela estava totalmente abalada. A infraestrutura econômica desses países estava, né, em pandemia. Além da grande perda populacional desses países, apenas os Estados Unidos e a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, né, apesar de todos os prejuízos gerados pela guerra, apenas esses dois países conseguiram se manter com estabilidade financeira. Tá? Então, daí que surge essa bipolaridade em 1945. Após todo esse conflito, a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, ela começa a anexar vários territórios ao seu. Né? Ela também vai aperfeiçoar o desenvolvimento de armas nucleares e ampliar a sua área de influência lá no leste europeu. Tá legal? Então, além de possuir o maior exército do planeta, né, a União Soviética, ela cria aí um mecanismo de anexar territórios e de se mostrar potente militarmente. Já os Estados Unidos, por sua vez, ele começa a destinar créditos financeiros para a reestruturação dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Né? Os países que eu citei para vocês. França, Alemanha, Reino Unido. Então, quando os Estados Unidos começam a reestruturar esses países que participaram da Segunda Guerra Mundial, ele amplia as suas zonas de influência. E aí, obviamente, que ele vai cercar-se aí de tecnologia para a produção de armas nucleares. Quando ele começa a produzir essas armas nucleares, obviamente que quem não é seu aliado começa a ter uma visão, né, um tanto quanto resistente aos Estados Unidos. Tá? Então, assim, por esses aspectos em comum, tanto os Estados Unidos como a Rússia, eles passaram a ser considerados superpotências mundiais. Entretanto, sempre vai haver um entretanto, né? Havia um grande diferencial entre essas duas nações. Qual era esse diferencial, professor? O sistema político, né? Os Estados Unidos, o capitalismo, e a União Soviética, o socialismo. Cada um exercendo a sua influência na geopolítica global. Ou seja, os Estados Unidos queria que todos os seus aliados fossem capitalistas e a União das Repúblicas Sociais Soviéticas queria que todos os seus aliados fossem socialistas. Os Estados Unidos, através de financiamento e outras medidas políticas, né, até mesmo fornecimento de armas, passaram aí a exercer grande influência sobre os países que optaram pelo capitalismo. A União Soviética, por sua vez, utilizando o mesmo critério para expandir aí as suas áreas de influência, ela estabelece aí a geopolítica bipolar, interferindo diretamente na política de vários países. E aí, conflitos armados foram, digamos assim, impulsionados por esses dois países. Eles nunca entraram em vias de fatos, mas, por outro lado, eles proporcionaram aí vários conflitos armados entre outras nações. Né? Então, eu posso citar aí o que eles impulsionaram, né? A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, os conflitos no Oriente Médio, os conflitos entre grupos separatistas na África, além do apoio a golpes militares que eles financiavam, tanto um como o outro. A ditadura militar no Brasil, pode ser citada também, o golpe ao presidente Salvador Allende no Chile e o apoio a políticas ditatoriais, né, em várias nações.
Tudo isso propiciado e proporcionado por Estados Unidos e União das Repúblicas Sociais Soviéticas, tá legal? Porém, chega-se aí à década de 80, a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, ela passa por uma crise econômica muito grande, né? Essa crise econômica foi consequência da política que eles adotaram, né? A gente afirma, né, os estudiosos afirmam que a falta de criatividade e agilidade para modificar essa política, né, gerou aí uma estagnação, uma parada no setor industrial. E aí, consequentemente, veio uma queda de produtividade nos bens de consumo, como alimentos, roupas, etc. Além dos altos gastos que eles tinham com armamentos. Isso tudo, né, essas consequências levaram a uma defasagem em relação aos avanços alcançados aí pelos países tidos como capitalistas desenvolvidos. O agravamento da crise do sistema socialista, ele vai ocasionar aí um processo de enfraquecimento da União das Repúblicas Sociais Soviéticas, que culminou em 91 com a desintegração dela, né? Esse fato, né, ele data o fim da Guerra Fria e, consequentemente, o término da ordem mundial bipolar. Então, em 91, bate-se o martelo, né, e sentencia-se aí a União das Repúblicas Sociais Soviéticas se desintegrar. Quando há essa desintegração, é como se o mundo bipolar ele ruísse, assim como a União Soviética. É isso que nós temos aqui, tá legal? É isso que é representado por esse cronograma, tá legal? E aí, em tese é isso. Tem as questões da página 359 que não falam agora. Por que não falam agora? Porque a gente já vai para 360, que é o fim da ordem mundial bipolar. Eu relatei aqui para vocês como a cronologia desse fim, o porquê desse fim. Agora a gente vai mencionar para vocês, né, como que se dá esse fim, né? O que é esse fim e como que surge essa nova ordem, porque essa nova ordem mundial, né, que a gente chama de multipolaridade, né, que o mundo hoje é multipolar, é como se nós abríssemos aí uma possibilidade para uma comercialização menos isolada, por outro lado, ainda mantendo, né, dentro de uma hierarquia bélica, os Estados Unidos. Então, é como se eu dissesse para vocês, os Estados Unidos ele é o pai, né, no que diz respeito a material bélico, a armas nucleares, e o pai sempre estará on, tá bom? Fazendo uma menção aí ao menino Ney, o pai sempre estará on. Vamos lá, para a página 360. Eu não vou parar, tá? Eu vou fazer essas duas aulas numa só. Se ela ficar um tanto quanto meio extensa, leva em consideração, porque aí tem os exercícios. Tem os exercícios. Então vamos lá. Na página 360 fala do fim da ordem mundial bipolar. Então tá lá. O primeiro item foi o que eu coloquei para vocês. Mikhail Gorbachev assume o governo soviético e implanta uma série de reformas de natureza política e econômica, que vai surpreender o mundo capitalista. Sob sua liderança, desenvolveram-se aí na segunda metade dos anos 80 os processos denominados Glasnost, que significa transparência política, relacionado à abertura política, e a perestroika, que é a reestruturação econômica. O que quer dizer essa reestruturação econômica? Na União Soviética não podia, dentro do socialismo, você não podia abrir as portas do seu país para o mercado internacional. Então, quando Gorbachev cria essa perestroika, é como se ele abrisse
as portas do país para poder comercializar internacionalmente, tá legal? Então, assim, vamos fazer uma análise dessas transformações políticas mundiais, né? E ver o fim da bipolaridade ao início da multipolaridade, que aí vai trazer à tona o que nós tanto discutimos hoje, que é o mundo globalizado. Eu posso colocar para vocês que as configurações geopolíticas globais, né, elas variam conforme a evolução das sociedades. Ó, as políticas geopolíticas, elas vão variar de acordo com a evolução da sociedade. E a transformação dessas configurações de poder entre os países afora também ela vai estar aliada a essa evolução das sociedades. Critérios econômicos, militares e políticos, eles sempre serão colocados como as principais condições para que um país ou bloco de países seja considerado influente. E o país que for considerado influente, ele tem que ter uma coisa consigo, que é exercer o seu domínio e poder sobre os demais. Então, a gente vai perceber que ao longo da história, diferentes fases, elas marcaram essas correlações de força e poder, né? Quem diria que a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, com toda a sua história, com todo o seu poder, ia chegar onde chegou. Então, assim, em termos atuais, pode-se evidenciar aí que o panorama dessas transformações a partir das duas últimas ordens mundiais, né, analisando-se aí as mudanças que vão desde o mundo bipolar à multipolaridade, nós temos utilizados para designar as potências econômicas e militares em evidência no planeta o quê? O poder financeiro. No primeiro caso, nós temos aí o período, no primeiro caso que eu digo o bipolar, nós temos aí o período que data isso e que enfatiza essa importância desse período é chamado de Guerra Fria, né? Quando termina essa Guerra Fria, com a desintegração da União Soviética, nós passamos aí até a nova ordem mundial, que é a geopolítica atual. Então, o mundo bipolar, né, que começa lá com a Segunda Guerra de 1939 a 1945 e traz essas duas potências mundiais, eles fazem com que vá passar a emergir outras nações não influentes militarmente, né, mas influentes economicamente. Tá legal? Então, o período posterior a isso, o posterior à multipolaridade, o fato mais importante é o conflito de ameaças entre Estados Unidos e a União Soviética. A gente percebe que durante, né, a Guerra Fria, que foi um conflito em que não houve batalhas diretas, como eu sempre menciono para vocês, havendo apenas disputas indiretas e participação em guerras menores, como a do Vietnã, a invasão soviética do Afeganistão e outros episódios, a gente pode colocar que surge nesse período, né, o final do Plano Marshall, que foi criado pelos Estados Unidos, além da fundação, né, de um órgão extremamente importante, que é a OTAN, que vocês vão ver aqui na apostila de vocês. A OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que vai representar os Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, que vai representar a finada União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Quando eu falo finada União Soviética, entendam que é a desintegrada. O mundo bipolar, esse termo, mundo bipolar, ele foi usado para designar todo esse contexto, tá, que a gente acabou de citar. Pois a ordem geopolítica global, ela apontava para uma disputa entre dois principais países que almejavam, que tinham como objetivo, colocar em evidência o seu domínio e a sua hegemonia.
Então, assim, com a crise do mundo autodeclarado socialista e o colapso dos soviéticos, o período conheceu aí o seu fim com a vitória da frente capitalista. O episódio considerado como marco deste processo, ele, como eu citei no início da aula, foi a queda do Muro de Berlim em 1989, que dividia a Alemanha derrotada na Segunda Guerra Mundial entre os países capitalistas, né? Entre os países capitalistas, Estados Unidos, França, Reino Unido e União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Quanto ao mundo multipolar, a gente pode colocar que ele surge com o final da União Soviética e a fragmentação do mundo socialista. O mundo considerado bipolar deixou de existir, fazendo com que os Estados Unidos eles passassem a exercer uma hegemonia política sem nenhum precedente desde a emergência do sistema, quando eu digo emergência, desde o aclive do sistema capitalista no mundo. Então, assim, ao mesmo tempo, outros países capitalistas também passam a se consolidar como protagonista do sistema mundo. Esse sistema mundo ele abandonou o foco do poderio militar, né? Embora isso seja importante, e ele amplia o status aí do poderio econômico. Por quê? Porque é o capitalismo. O capitalismo, a vigência dele, o objetivo principal dele é o quê? O lucro. Tá? Então a gente percebe que países como a União Europeia, né, países da União Europeia, principalmente a Alemanha, França, Inglaterra e o Japão, um pouco mais tarde, a China atualmente, eles passam a dividir com os Estados Unidos o protagonismo geopolítico, né, que é nada mais do que o mundo multipolar. Toda essa perspectiva de multipolaridade, ela é questionável. Por que ela é questionável, professor? Em primeiro lugar, observa-se que uma comparação entre esses países não os coloca lado a lado, mas sim com os Estados Unidos muito à frente dos demais, em termos econômicos e principalmente em termos bélicos. Embora os chineses, né, eles venham apresentando aí acelerados níveis de crescimento econômico, que sempre está em segundo e primeiro, nota-se também que esses países, exceto os chineses, eles apresentam aí um certo alinhamento político, ao contrário do que ocorrera lá na ordem mundial bipolar, que era marcada por rivalidades e tensões permanentes. Hoje a rivalidade ela existe em China e Estados Unidos. Os outros protagonistas, como Alemanha, França, Inglaterra, eles querem assistir de camarote. Essa disputa entre China e Estados Unidos para ver quem é o pai da economia, para ver quem vai estar à frente da economia. Porque para eles, basta eles terem uma expectativa de vida aumentando cada vez mais, um produto interno bruto cada vez mais solidificado, eles não querem entrar na disputa dessa hegemonia econômica. Então, em outros termos, pode ser utilizado para designar a ordem mundial atual como uma unipolaridade ou, mais comumente, a unimultipolaridade. Unimultipolaridade. Embora isso não seja alvo de consenso. Né? Por quê? Porque recentemente a postura mais agressiva do governo da Rússia, principal herdeira aí do Império Soviético, né, diante dos Estados Unidos em algumas questões, como o conflito lá na Síria, a tensão entre as Coreias e a crise na Ucrânia, ela vem criando expectativas aí sobre o retorno de uma nova Guerra Fria. Haja vista que ambos os países são grandes detentores de armamentos nucleares, ainda nos dias atuais. Então, assim, deixou de existir a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, veio a Rússia. A Rússia, ela não quer ser incomodada, tá? Ela tem lá, ela manteve o armamento, o império
da União das Repúblicas Sociais Soviéticas, mas ela não quer ser incomodada pelos Estados Unidos. Então, qualquer tipo de discussão política sobre esses conflitos, e se os Estados Unidos resolver tomar partido de alguma coisa, existe a possibilidade do surgimento de uma nova Guerra Fria, porque aí a Rússia sim entraria nessa questão, entraria nessa demanda. Tá legal? Então vamos lá. O que caracteriza, né, o fim da guerra, da ordem mundial e o surgimento da multipolaridade. E aí tem aí o que foi o Pacto de Varsóvia, né, foi um pacto criado em 31 de março de 1955, e esse Pacto de Varsóvia era liderado pela União Soviética, né, ao contrário da OTAN. A apostila de vocês traz aí alguns conflitos, né, como o da Chechênia, né, Rússia e Crimeia, que seria interessante os senhores e as senhoritas darem uma olhada para poderem responder aí os exercícios até a página 366, tá? Então eu quero para a próxima aula os exercícios até a página 366. Gente, se tiverem algum tipo de dúvida, se quiserem fazer algum tipo de menção, algum tipo de comentário, esteja à vontade para chamar o professor, seja no grupo, né, ou nos comentários aí que vocês eventualmente queiram colocar, tá legal? A mais, eu acredito que seja isso. Espero que tenham entendido, compreendido e estamos juntos. Boa semana para todos. Aliás, boa semana não, bom fim de semana, tá legal? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Estamos juntos.